Se você observar a vida das pessoas, vai perceber que as situações seguem um certo ciclo. Existem fases em que as coisas estão em calmaria, quando de repente surge um problema aparentemente sem solução. Assim, mergulhamos em busca da solução desse problema até voltarmos a viver em uma fase de calmaria. Muitas vezes, não nos damos conta de que retornamos para a tranquilidade do mundo que nos é conhecido até chegar a uma outra situação que nos move para um novo ciclo desconhecido. Olha, há um tesouro na casa ao lado. Ué, mas não tem casa alguma aqui do lado. Então construiremos uma. Família Marx. Eram comediantes americanos da década de 30. Eles fizeram 14 filmes entre 1905 até 1949. Pois é, tem um tesouro na casa ao lado. Mas se ela não existir, vamos construir uma. O que resta de milhares de manuscritos da Biblioteca de Alexandria, fundada por Ptolomeu Sota? Desses manuscritos insubstituíveis e para sempre perdidos, referentes à ciência antiga? Onde estão as cinzas das 200.000 obras da Biblioteca de Pérgamo? O que foi feito das coleções de Pisístrato de Atenas, da Biblioteca do Templo de Jerusalém e do Santuário de Ptah em Mênfis, no Egito? Que tesouros continham os milhares nesses livros que foram queimados no ano de 213 d.C. por ordem do imperador Shao Huangdi, na China, com um fim unicamente político? Tudo é político. Eu não quero que vocês saibam do passado, porque se eu controlo o passado, eu apago o passado, eu controlo o presente e projeto o futuro, porque o futuro está contido no passado. Nessas condições, nós nos encontramos perante as obras antigas que sobreviveram como se nós estivéssemos na frente de ruínas arqueológicas de um templo imenso, do qual restam apenas algumas pedras. Mas o exame atento desses fragmentos e dessas inscrições permite-nos entrever verdades profundas demais para se atribuírem apenas à intuição dos antigos. Milhões de coisas acontecem constantemente e são totalmente relevantes para o progresso da humanidade ou para o desenvolvimento de culturas específicas. Existem ocorrências que encheriam páginas de jornais e revistas que só têm interesse jornalístico devido à habilidade dos interessados ou à inépcia dos que trabalham nos meios de comunicação. Eles só publicam besteira e bobagem. Absurdos. Num trabalho fantástico de doutrinação, de narrativas. Uma celebridade que se divorcia, como é que está o cabelo da Meghan, e vai por aí afora. Pois é, mas existem acontecimentos que não aparecem nem nos jornais nem nas revistas e que, no entanto, são de grande relevância para a humanidade, alguns dos quais não são divulgados devido à incapacidade dos meios de comunicação social em reconhecer seu significado. A mídia mainstream, principalmente. É mais fácil anunciar a morte de um ex-designer de moda ou de um artista. A quantia que um jogador de beisebol, futebol, ganha, um absurdo. É uma máquina de lavar dinheiro, essas coisas. Né? Nada, é isso que eles dão valor. Porque nos tempos que nós estamos vivendo, pensar livremente está se transformando em crime. Eu soube para um seguidor do canal que o nosso canal está bloqueado na Inglaterra. O conteúdo não é permitido lá. Não sei se pela Brexit ou se por alguma coisa que eu falei. Pois é. Bom, o meu rei é outro. O fato de nós termos alcançado a possibilidade de lançar um homem à Lua, de ter mandado sondas para Marte, Vênus, etc., e além, nos enche de orgulho e nos ajuda a apagar as cicatrizes que séculos de fanatismo religioso nos infligiram ao dizer que nós somos pecadores e necessitamos urgentemente de salvação e redenção, para nos libertarmos
né, do perigo e da condenação eterna, e que devemos nos sacrificar enquanto vivemos nesse valor, porque o sofrimento purifica a alma. No entanto, essa conquista gigantesca é apenas a consequência de outros avanços gigantescos no campo da física. O homem está avançando, não inteiramente, sem medo, para outras dimensões da existência e outras formas e meios de vida, e para outras dimensões, pois algo está acontecendo. Embora seja verdade que nós temos uma compreensão muito pequena sobre os fenômenos naturais, mas nós estamos sem dúvida inclinados a admitir uma intervenção extra-humana nos nossos assuntos, não é? Milagres, aparições de virgens, elfos, duendes, fadas, orixás, etc. Curiosamente, apesar de todo o nosso conhecimento das leis da natureza, todo, não. Nossa ciência ainda enfrenta os mesmos fenômenos e não consegue explicá-los. Fenômenos ditos paranormais. Milagres de verdade, não é charlatanismo das igrejas pentecostais, não. Ficam se sacudindo e gritando, uivando, para sei lá para onde. Pois é. E nós sempre temos a mania de atribuir esses fenômenos a algum deus, a alguma divindade, a algum ser do outro lado. Né? Pois é, a questão que vem à mente é quem ou o que está guiando essas manifestações. O que está por trás disso? Quantas pessoas foram afetadas porque alguma voz mandou ele fazer alguma coisa? Ou por uma programação humana, psicológica, isso é real? Ou por alguma coisa que vem de fora? Tem aí a história do anjo Gabriel. E nós vamos começar a falar sobre ele. A grande revolução do anjo Gabriel, que apareceu para Abraão, apareceu para Maomé, apareceu para Maria, para Jesus Cristo, e vai aparecendo por aí. Para o Joseph Smith, que fundou a religião Mormon. Esse cara está em todas. Vamos saber um pouquinho sobre ele. Tem um livro muito legal, muito importante sobre essa história toda, é um gigantesco livro, um tijolão, de um escritor equatoriano, Davi Canga Corosso. Eu tenho o livro dele, é difícil de achar, não tem mais à venda, é complicado encontrar esses livros. Mas ele faz um trabalho incrível mostrando, nos dando as pistas de quem seria essa figura que aparece em toda a história. Pois é, esses estranhos acontecimentos nos levam a acreditar que estamos sendo manipulados por algo que não é Deus. E esses eventos são muito bem documentados. Né? Então, nós vamos ver que existe uma força que está por trás de todas essas coisas e que permanecem inexplicáveis, não só para a ciência, mas também para a teologia. Nós estamos vendo que estão brigando agora por crenças religiosas, né? De um lado o Islã, do outro lado o judaísmo, depois o cristianismo, e fica essa eterna briga. É claro que por trás de todos esses conflitos que estão acontecendo, seja no Oriente Médio ou aqui na Europa, na Ucrânia, não é bem a religião que está por trás, não. É energia, é poder. Eu quero poder de controlar a energia. Quem controla o gás, quem controla o petróleo, quem controla o caminho das especiarias, das estradas da seda que vem da Ásia para a Europa, da pretensão de se montar mais 2 ou 3 estradas, rotas da seda, como chamava, Silk Road. Eu já tive o prazer de estar numa delas lá, as montanhas Taurus, na Turquia, onde passavam as caravanas para o Oriente. Por trás de toda essa mixórdia religiosa tem o poder. Eu controlo a energia. Eu controlo tudo. É o dinheiro, o banco, aí vem tudo e mais. E eles estão sempre brigando por isso. E jamais vão se entender. Pois é. Então nós vamos ver que então temos fatos estranhos que acontecem o tempo todo, as abduções, as aparições dessas naves, das UAPs, dos ETs, dos discos voadores, que estão aí durante
todo o decorrer da nossa história nós temos relatos dessa turma que fica meio tímida. Uma hora aparece, mas é sempre fugidia, ela é sempre esquiva. Nunca aparece de verdade, mas estão aí. De verdade. É real. Filon, de Alexandria, lá no Egito, na época era domínio grego, ele viveu no mesmo período de Cristo. Ele diz o seguinte: Deus é capaz de eliminar o mal, mas opta por não fazê-lo. Então ele não é bom. Ele deseja, mas não pode. Se for assim, ele não é todo poderoso. Ele é capaz de estar disposto a fazer isso? Então por que existe o mal? De onde vem essa porcaria? Esse é o grande cerne da questão. Uau, nós estamos conversando isso 2.000 anos depois da morte de Filon. E é uma tentativa de responder às suas questões. Infelizmente, não conseguimos. Ainda vamos conversar sobre isso ao longo de outros vídeos. Já são quase 10 anos que eu estou fazendo vídeo sobre esse assunto. Nossa espécie está vivenciando momentos incríveis. Nós estamos diante de acontecimentos de grandes dimensões e influência nas vidas humanas, de um modo silencioso e discreto. Eles estão aparecendo, mas não vêm em público. Influenciam nas bases militares, das grandes potências, não é só dos Estados Unidos, é que as outras não falam. A coisa chegou ao Congresso americano, as outras ficam quietas, você vai falar primeiro. Esses segredos estão em nível de Estado, eles não têm nível de presidente nem de ministro. O buraco é bem mais embaixo. Então nós vamos dizer que supostamente algo está no controle. Pois é, nós vamos falar sobre Israel, sobre o que está acontecendo agora e a ligação que tudo isso tem com os Anunnakis, ou Shine One, ou Elohim, como quiserem, anjos, vigilantes, cabe tudo aí. Como Zecharia Sitchin disse, eles são aqueles que do céu vieram, ou de outra dimensão. Eu amo o Zecharia Sitchin, eu tenho grandes diferenças com ele, mas amo, eu tenho toda a coleção dele, releio, está toda ela daqui atrás, na minha estante. Foi a única coleção que eu trouxe do Canadá. Mas vamos lá começar a bater um papo sobre isso. Discordar é muito importante. Eu discordo até da minha mulher, embora isso seja um risco de vida. Porque uma Capricórnio com sangue javanês é um terror. Enfim. É complicado definir tudo o que está acontecendo em pouco tempo. Vamos tentar. Sempre a Palestina. Nós vamos ver que a Palestina é uma caveira de burro, parece, que está enterrada ali naquele lugar. Há milhares de anos. Sempre a Palestina foi um lugar de conflitos. Eu pego todas as histórias do Egito, dos faraós, de Nectanevo, seja qual for, Tutmoses, etc., qualquer um deles, sempre, ou eles já conquistaram a Palestina, ou estão conquistando a Palestina, ou entravam em combate o tempo todo, sempre ali na faixa de Gaza. As cidades são as mesmas, os nomes são os mesmos. Nada mudou. O que mudou foram as armas. A concreta e dramática realidade bíblica continua sempre. E tudo sempre começa com algum homem sendo eleito por um Elohim ou um Anunnaki, como queiram. E no caso de Israel foi Abraão. E no caso dos árabes também, o mesmo patriarca. E eles não conseguem se entender até hoje, depois de 4.000 anos ou mais. Pois é, ele faz um desses homens o seu favorito, e diz para eles assim, para seus descendentes, esse país será seu desde o Egito até o grande rio Eufrates. E a partir daí começa uma lenta e contínua guerra e um trabalho lento e contínuo de colonização. Essas terras, tinha gente morando lá, quando foram prometidas por esse Elohim. E era um Elohim poderoso, mas não muito. Quem morava nessas terras? Exatamente na faixa de Gaza. Os Mesozinhos, os Refaíns, os Nefilins, os gigantes, ficavam ali distribuídos em pequenas aldeias, em pequenos burgos, em pequenos feudos, às vezes, e se davam bem.
Mas o que é que tem ali naquela terra? Que todo mundo quer. Jerusalém. Jerusalém. Zacharias Sitchin, no livro dele, The Earth Chronicle Handbook, ele diz Jerusalém, Jerusalém, provavelmente Urshalém, cidade do Complete One. The City of Complete One, não tem tradução. Era do grande um, do grandioso, né? Foi nessa cidade onde Abraão provavelmente levou seu filho para ser sacrificado a um Elohim, que pediu uma pegadinha, sem graça, mate seu filho para provar sua lealdade a mim. Foi ali no Monte Moriá, onde está o templo do Domo Dourado. Ali em cima, das ruínas do segundo templo, onde supostamente Maomé subiu no seu cavalo branco na ascensão. É um fiofó de gato. Embaixo do templo, das ruínas do segundo, você tem as ruínas do primeiro templo, e lá embaixo ainda, 20 metros embaixo, quem já foi em Jerusalém já viu, existem rochas, fundações tipo das de Baalbek. Não tão grandes quanto a de Baalbek, mas gigantescas. Pedras lavradas de mais de 60 toneladas. Ali tinha alguma coisa, como diz Zacharias Sitchin, seria um espaço-porto, ou algum centro de controle Anunnaki, ou angelical, ou dos Nefilins, como queiram. Isso aí dá debate para horas. Zacharias Sitchin foi fantástico. Embora, como eu falei, não concordo com tudo que ele fala, algumas questões eu tenho, mas isso fica para depois. Eu adoro ler Zacharias Sitchin. Ele, no seu livro The End of Days, tem em português, procure por Vantage, ela tem como conseguir esses livros em português. No capítulo final, no post-script, na figura 184, ele mostra uma figura de uns peixes ligados um ao outro, é o símbolo do peixe. Foi em novembro de 2005, foi uma das maiores descobertas arqueológicas feitas em Israel. Quando estavam limpando o piso dessa estrutura, eles descobriram que eram os restos de uma antiga templo, né? Era um templo cristão, era uma igreja cristã, talvez a mais antiga da história descoberta. Era uma das antigas descobertas lá em Israel. E as inscrições que estavam em grego sugeriam, davam nomes das pessoas que contribuíram com a construção, e com isso eles conseguiram colocar ela no templo. Mas o mais interessante que o Zacharias Sitchin chama a atenção, levando em consideração a teoria do retorno dos Anunnakis, é que o símbolo de peixes, eram dois peixes, o símbolo zodiacal de peixes. E ele fala, what's significant about that? O que nós podemos ver tão significativo sobre isso? É que o site, o lugar onde essa igreja foi descoberta, chama-se Megido, aos pés do Monte Megido, o lugar da última batalha, o Armagedon. Pois é, pessoal. A vida é feita de escolhas. Não tem jeito. Não dá para ficar em cima do muro. Vai tomar pedrada dos dois lados. A gente tem que escolher a namorada, se vai atravessar a rua ou não, se vai comprar um carro ou não, se vai fazer aquela viagem ou não, se decide atravessar a rua ou não e pode escapar de um grande acidente. Quantas vezes? As nossas escolhas podem ser uma merda e podem ser coisas maravilhosas. Mas não tem como. Tem que fazer uma escolha. Charles Fort, ele falou que, no livro dele, ele disse uma frase famosa dele, acho que somos propriedade. Ele reconheceu a sutil ardidura e trama da história humana quando afirmou, eu acho que somos propriedade e alguém possui essa terra, e todos os outros foram avisados. Os deuses foram ao mesmo tempo muito reais e suas diretrizes para a humanidade não foram iniciadas por preocupação com a condição humana, mas calculadas para proteger a própria terra. O homem foi pego como um peão em um jogo de xadrez celestial escuro e proibitivo. Eventos que pareciam totalmente sem sentido para uma geração, de repente adquiriram um significado importante para gerações vindouras. Nós tentamos racionalizar nossa situação em teologias e cosmologias inventivas. Reescrevemos a história até que ela correspondesse aos nossos ideais e ocultasse nossas motivações, muitas vezes feias. A briga pelo poder.
Mas a verdadeira história tornou-se mito e nossos mitos tornaram-se os nossos substitutos da história. Aquela parte da história, da pré-história, que estava além da nossa débil memória, foi preenchida por nós, para nós, por entidades que professavam pertencer aos vigilantes. E diziam que eram os mensageiros desses vigilantes, desses Anunnakis. Uma história oral foi passada aos homens que conviveram com os vigilantes e aceitamos grande parte dela sem questionar. Depois que as grandes bibliotecas da China, do Egito, foram destruídas, nossos profetas preencheram os capítulos perdidos do progresso humano. Passamos por eras de magia quando a superstição e o medo do desconhecido lançavam sombras profundas na psique humana. E mais tarde, quando abraçamos novamente os senhores cósmicos e nos tornamos escravos da idade das trevas, com a religião, nós reescrevemos a história novamente. E em 1948 começamos a longa e dolorosa fuga do sistema Deus-Rei e entramos na era industrial moderna. Ideologias políticas substituíram a religião como forças que nos moviam. Os velhos deuses tornaram-se nebulosos e míticos, enquanto os novos deuses, os supostos seres do espaço sideral, reapareceram como EDs, ETs e UAPs, os Advanced Beings, os seres avançados. Temos que escolher. Eu escolhi poder tomar o meu whisky à noite, lendo os livros da vontade do Daniel Robles, do Zacariah Sitchin, entre outros que eu tenho, escutando Billie Holiday, ou tomando um vinho Cabernet Sauvignon com a Magdalena. Eu escolhi o lado em que eu posso ir à praia e ver as mulheres tomando banho de mar à vontade. Eu escolhi o lado que você pode escolher seu sexo até. Eu escolhi o lado em que as mulheres não sofrem mutilação genética, não têm que casar aos 8 anos. Eu escolhi o lado em que uma criança pode desenhar um patinho na lagoa, porque no outro não. Pois é, pessoal. Escolhas, escolhas, escolhas. Aquela cervejinha na praia? Não. Não entre num baile de rock com jovens e fugir de todo mundo. Isso para mim é terrorismo. Um abração a todos vocês. Fiquem na paz. Espero poder voltar e conversar com mais tempo. Infelizmente o fuso horário aqui é complicado. Nós estamos com 6 horas de diferença, porque agora tem horário de inverno. Está frio aqui. Hoje tá bom, amanheceu 8 graus. A Magdalena foi cuidar da netinha. E quando eu olho para ela, eu penso em algumas coisas, algumas imagens que eu vi. O mundo não é uma escolinha de carmelitas. Ele é um lugar hostil. O nosso planeta é um planeta guerreiro. Ou você domina, ou será dominado. Ou você conquista, ou será conquistado. Ou então, faça alianças. Não tem meio termo. Um abração. Bye, bye.